Olá, meu irmão, vamos mais uma meditação de hoje. Hoje nós estamos estudando o livro de Gênesis, né? Mas hoje nós não vamos estudar o livro de Gênesis. Hoje eu estou estudando e estou acompanhando todos os dias uma jornada de 21 dias com os pastores da União Nordeste, certo? Nós estamos fazendo todo dia, nas 5:30 da manhã, fazendo esse culto, certo? Através desse livro, baseado nesse livro aqui, do pastor Josanã Alves, certo? O primeiro, o reino. Esse livro é muito bom. Ele pegou 4 versículos e escreveu esse livro. 4 versículos da Bíblia, está lá em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo do 41 até o 44. Que diz, vem falando sobre a oferta da viúva. E Jesus, ele observa uma coisa interessante. E o pastor Josanã, ele pega desse versículo, ele consegue escrever esse livro. Diz assim: assentado diante do caixa de oferta, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou na caixa de oferta mais do que os que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram o que lhe sobrava, e ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, tudo o seu sustento. Então, Jesus vê e diz que ela deu muito mais do que todos, porque ela deu tudo o que tinha. Irmão. E aqui nesse livro, como eu sou do Ministério de Mordomia, nós já recebemos esse livro. A nossa igreja ela vai receber ainda, talvez sábado, eu acredito que sábado eles vão receber. E no primeiro capítulo desse livro, vem falando sobre 2 coisas interessantes, que fala sobre a essência e a aparência. Então tem muitas pessoas que vivem de aparência, não vivem com a essência. E Jesus olha para a essência da pessoa. Jesus não olha quanto você deu, Jesus olha como você deu. Jesus primeiro, ele quer ver logo o seu coração, ele quer primeiro o seu coração para depois você ir lá ofertar. Você vê isso aí lá no capítulo 4 de Gênesis, com Caim e Abel, que diz assim, esse texto de Caim e Abel é bem interessante, porque Jesus primeiro recebe Abel para poder receber a oferta dele. No capítulo 4 diz assim, capítulo 4, versículo 4 diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele. Agradou o Senhor de Abel e depois, e de sua oferta. Então, primeiro foi de Abel e depois da oferta que Jesus se agradou. Então é isso que nós vemos aqui nessa aparência. E aqui diz, irmão, conta algumas histórias bem interessantes, que diz assim, à primeira vista, essa história parece ser unicamente sobre dinheiro, pois Jesus estava em frente aos cofres onde era depositada as ofertas e observava as pessoas depositando as moedas. No entanto, uma palavra do texto muda completamente o sentido do relato. É a palavra como. Elas nos ajuda a entender que o que estava sendo observado naquele momento não era a aparência, e sim a essência de ser cristão. Veja o texto que diz: Jesus observava como e não quanto era depositável. Jesus estava mais interessado no como, que reflete a essência do coração, do que no quanto, que revela a aparência do esforço próprio. O quanto revela apenas o que fazemos, mas é o como que revela quem somos. Quando se entende isso, a vida cristã torna um novo sentido, certo? Então Jesus ele não olha o quanto você está dando, ou quantas vezes você guardou o sábado, ou quantas vezes você devolveu o dízimo.
Jesus está observando como você guarda o sábado, como você devolve o seu dízimo, como você está fazendo com a sua vida, o como, não é o quanto. O quanto para Jesus não vale nada, vale o quanto. Vale o como. Como você está fazendo. É isso que Jesus está olhando para você. Irmão, muitas vezes você vê pessoas vivendo de aparência, falando uma coisa e não vivendo, e assim, e acha que está enganando ao próprio Jesus. Mas ninguém se esconde de Deus, ninguém se esconde de Jesus. Nós temos que ser o que nós somos. E nós vemos aqui nessas passagens, que aqui no finalzinho ele diz aqui, ó, você tinha aparência, mas não a essência. Eu não estava olhando para o quanto, e sim para o como você vivia a vida cristã. Como nós estamos vivendo a nossa vida cristã hoje. E tem um texto que ele diz que as pessoas estão vivendo feito como sepulcro caiado, né? Só de aparência. Diz aqui, ó, durante seu ministério, Jesus combateu com muita força a religião de aparência, quando ele disse que os religiosos de sua época era como sepulcro pintado de cal por fora, mas cheio de podrição, cheio de podre, né, por dentro. Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 27. Então Jesus ele bateu muito nessa tecla, as pessoas vivem de aparência. Irmão, que nós possamos entender cada vez mais da palavra de Jesus, o que ele quer de nós, e que nós possamos ser um verdadeiro cristão, certo? Que Deus abençoe. Essa é a meditação desse livro de hoje. Nós vamos estudar sempre esses dias aí. O primeiro, o reino, que chegou, como eu sou da monogamia, chegou até na minha mão primeiro. E eu estou estudando e eu estou acompanhando todos os dias, de 5h30 da manhã, pelo YouTube, né? Eu estou no Zoom, mas está sendo uma benção. Que vocês possam participar também. Em nome de Jesus. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais um dia. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.